Olá você, meu amigo, meu irmão. É um prazer estar aqui com você novamente. Quero te desejar a graça de Cristo a você e a mim também. Amém? Nesse momento iremos iniciar a mensagem, irmãos, buscando ver como está o planeta. Quantos anos o planeta tem? Haja vista, há muitos que falam de uma maneira, outros falam de outra, e as pessoas ficam nesse meio aí, né? Então, veremos o estudo sobre, uma mensagenzinha, lógico, um estudo não, uma mensagenzinha sobre os 6.000 anos. Iremos abrir aqui a palavra de Deus. Logo após iremos assistir uns videozinhos e depois retornaremos para fazermos as nossas observações e os nossos comentários. Ok? Vamos orar então para a palavra do Senhor. Bom Deus, louvado seja o teu nome por este momento especial. Tua palavra está aberta e que ela seja sempre a nossa regra de fé. Que o Espírito Santo me use e use aí essas pessoas, em nome de Jesus. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz, irmãos: Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então aqui João está dizendo para nós termos cuidado com os falsos profetas. Em um certo trecho, Ellen White diz, em um dos seus livros, ela diz que nós devemos temer mais os de dentro do que os de fora. Sabiam disso? Então, devemos testá-los. E agora nós iremos então colocar dois grupos. De um lado, o Quarteto Fantástico, formado por Michelson Borges, Eleazar Domini, Pastor Sérgio e o Adriano, o Pastor Adriano. Do outro lado, o Pastor Jonathan. Iremos assistir os vídeos, são pequenos. E também iremos colocar um vídeo pequenininho de um professor, irmão nosso, o professor Eduardo Plata. Vamos ouvir aos vídeos e depois retornaremos. Ok? Vamos lá. Pergunta aqui do Guilherme, Gutierrez Farias. Eu vou responder rapidinho isso aqui, não precisa gastar tempo com isso muito não, mas acho que é importante. Primeiro ele falou, live top. Obrigado, Gutierrez. Né? E ele diz aqui o seguinte, tem uma pergunta. É verdade que a irmã White fala que o pecado durará 6.000 anos? E alguns falam que em 2027 Jesus voltará? Não, não é verdade. Na verdade, quando Ellen White fala sobre esses 6.000 anos, ela nunca é precisa. Ora, ela diz por quase 6.000 anos, no outro texto ela fala por 6.000 anos. Enfim, ela nunca é exata nessa contagem. É uma aproximação. Por cerca de 6.000 por cerca anos. de. Nós cremos sim que o mundo, nós que somos os criacionistas, né, cremos que a vida no planeta Terra tem aí por volta de 6, 7.000 anos. Não o planeta todo, porque aí há uma certa controvérsia mesmo no meio do criacionismo. O planeta inorgânico pode ser mais antigo. Os terrajovistas, terra jovem, creem que o planeta e tudo que nele há tem aí cerca de 6.000 anos. Mas não vem ao caso isso. Nunca há uma precisão absoluta. Então não tem como chegarmos a 2027, a não ser um detalhe. 2027 é o ano que Jesus, são 2.000 anos após o batismo de Jesus, pela profecia de Daniel, capítulo 9. Mas não tem nada a ver absolutamente com a volta de Jesus. Aliás, já passou da hora de nós, como adventistas, entendermos que se um pregador, um palestrante, um videomaker, um influenciador vier sugerindo qualquer data para qualquer coisa, Porta da Graça, para o decreto dominical, para a volta de Jesus, olha, descarta na hora como herege, porque a Bíblia nos desestimula nesse sentido. Jesus falou, ninguém sabe o dia nem a hora. Então eu posso saber o ano. Por favor, né? Ou então, lá em Atos capítulo 1, então, Desse jeito. Os tempos
E tem gente que argumenta assim. Então, não, ele disse o dia e a hora, mas ele não falou do ano. Olha, por favor, né? Então, os tempos não nos pertencem. E Ellen White foi clara em dizer que depois de 1844, não há mais nada assim, profecia relacionada com o tempo. Então, sentiu um cheirinho de marcação de datas? Tchau. Não dá mais bola para essa pessoa, porque não tem nada que ver. Ah, mas ele só sugeriu. Já está errado. Deus não quer que saibamos a data de sua vinda. Não sugere o que Deus proibiu, não, gente. Todos os dias, todos os momentos. Eu queria salientar duas coisas. Primeiro, há um texto do Espírito Profecia onde Ellen White diz que se a igreja tivesse aceitado a mensagem da justificação pela fé em 1888, Jesus já teria voltado. Ora, não tinha como voltar se era só em 2027. Quer dizer, então ela estava mentindo? Ele poderia ou não poderia? Não poderia, não poderia. Se tem que ser 2027, não poderia. Se poderia, então não pode ser 2027. Então a gente tem que ser inteligente. Segundo, Jesus disse que nem o filho, nem os anjos, naquela condição em que ele estava como mando aqui, somente o Pai. A gente poderia acrescentar somente o Pai, vírgula. O diabo também sabe. Porque ele disse, por 6.000 anos de pecado, quer dizer, o diabo sabe exatamente o dia que ele começou a pecar. Eu posso não ter o dia exato. Mas que a pessoa fala assim, não, mas é o ano, a gente pode saber o ano. Tá, tudo bem, você pode até saber o ano, mas tem alguém que sabe o dia. Porque ele sabe. Se tem alguém que sabe o dia que ele fez Eva pecar, quem foi? O Satanás. Então ele sabe o dia, ele sabe até a hora que ele fez Eva pecar, então ele pode fazer o cálculo na hora. Diz, então peraí, então deixa eu fazer o cálculo aqui. Então eu já sei o dia e a hora. Quer dizer, a gente condiciona, e a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente fala de um período de 1000 anos, a gente tem que entender, porque quando eu falo de década, quando eu falo... Irmãos, século XX, eu estou... 1950, 1970, 1999, tudo é século XX. É o século XX. Quando eu falo do milênio, eu estou falando de um período... A gente genericamente fala o quê? Jesus veio há 2000 anos atrás. Ninguém fala, Jesus veio há exatos 2021 e tantos meses. Não, a gente fala há 2000 anos atrás. De maneira genérica. Por quê? Porque está dentro do milênio, do período de 1000 anos. Então, dentro do período do milênio, 6.000 anos. 6.000 anos, quer dizer, Cristo, a gente não pode, de maneira nenhuma, como o pastor Michelson falou, colocou um negócio de data pelo meio, sai de perto. Deixa eu só aproveitar aqui, pastor Eleazar. Tem dois outros aspectos que são importantes. Primeiro, antes de mais nada, nosso calendário está faltando alguns anos. Então, já teria passado. Hoje nós estamos em 2021. Os melhores cálculos, mais conservadores, nós estaremos já faltando um ano. Os cálculos mais precisos hoje dizem que nós já estamos 7 anos de diferença. Jesus teria nascido no ano 7 a.C., nos últimos estudos. Então, nós já estamos em 2021, já deveria ter voltado, já tem 2028, já acabou. Segundo aspecto, as pessoas a incompreensão do que significa efetivamente, na compreensão bíblica e judaica, o jubileu, o ano sabático. E aí, até um pastor esses dias me ligou e falou assim, mas esse ano é ano jubileu? Esse ano é ano sabático? Não é no ano sabático que as dívidas são perdoadas, então Jesus viria? Eu falei, não é no ano sabático, é no ano jubileu. O ano jubileu é quando as pessoas... É no ano jubileu que as dívidas retornam, que as pessoas são libertas, 49º, né? 49º, no 50º ano, né? 49º termina, no 50º ano as pessoas recebem liberdade. As terras voltam e etc. O Atos, quando o pessoal fala, não, mas não falou o dia nem a hora, né? Mas ele não falou nada do ano. Jesus contempla essa questão do ano, quando os discípulos perguntam, e aí, chegou a hora? Jesus disse, não vos compete saber os tempos. Pronto, agora englobou tudo. É ano, é milênio, século, é dia. Os tempos. Tempo. E no princípio de ano sai assim, quando for dia é ano. Então Deus falou, não sabe o ano. Uma indicação. Lá no meu canal, procure no buscador Trombetas Fora do Tom. Foi o título que eu dei para uma série de 3 vídeos. Você participou de um deles, né? Trombetas Fora do Tom. Num deles, eu fiz uma entrevista com o Dr. Alberto Tim, que é um dos maiores teólogos da nossa igreja. Ele está lá no centro, no White State, né? Nos Estados Unidos, e nós falamos sobre justamente essa teoria dos 6.000 anos. Ali a gente estende, né, explica melhor isso aí. Por favor, veja lá, Trombetas Fora do Tom, eu acho que é o segundo vídeo ou o terceiro vídeo da série, e nós explicamos a questão dos 6.000 anos. Mas acho que fechamos bem, né? Cuidado com essas ideias, com essas marcações de datas, porque... Na revista adventista, lá no final do século XIX. Anderson, uma pessoa inteligentíssima, mas que os pais da igreja já vinham mencionando há muito tempo atrás. Leiam comigo. Página 7 do Grande Conflito diz assim: a grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maiores
até o seu final desenlace. À medida, porém, que a igreja se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Isso de acordo com Apocalipse 12:12. Ele operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, como afirma 2 Tessalonicenses capítulo 2, 9. E agora vejam o que ela diz. Durante 6.000 anos, esse espírito superior, que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. É nesse tempo, cheio de perigos, que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Percebe o que ela está colocando aqui? Ou o que ela coloca aqui? Ela coloca aqui um período de 6.000 anos. E ela diz assim, durante 6.000 anos, esse espírito superior que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. Ou seja, ela coloca um período de destruição e engano que Satanás está envolvido. E esse período é de 6.000 anos. Olha o que ela fala aqui, é um período de 6.000 anos em que Satanás vai agir destruindo e enganando. Tive um encontro com um pastor, não vou dizer o nome, e ele pegou, me doutrinou e disse, olha, você está interpretando errado 6.000 anos. Você está marcando data e tal. E aí eu peguei e disse, tá, ouvi o pastor, não entramos em discussão, não entramos. De forma alguma, se a gente orou e pediu a Deus, por que a gente ia discutir? Ele leu, né, que a gente não pode marcar data, eu também me aquietei, ouvi, né, a postura dele, e no final perguntei, o senhor crê nos 6.000 anos que a irmã White diz ali, que é o fim? Não, não creio. Eu digo, eu creio e vamos ficar em paz. Irmãos e amigos, depois de termos assistido esses vídeos, queremos agora analisar o ponto de vista dos dois lados. De um lado, o Quarteto Fantástico, como eu aqui já disse, dizendo que Nichelson Borges, por exemplo, chamando de hereges aqueles que ficam marcando data para a volta de Jesus. Aqui não é data para a volta de Jesus. Colocaram aí ano 27, que a Terra vai completar 6.000 anos e que Jesus vai voltar nessa data. Não. Nós não iremos analisar aqui e falar da volta de Jesus, porque o dia e a hora só Jesus sabe. O Pai e Ele lá sabe. Mas iremos analisar os 6.000, porque aí parece que o Michelson ele mistura, né? Ele bota a data de 6.000 anos, porque a Terra pode estar 6, 7.000 anos. Já colocou até que tinha até 7.000 anos. E que estão marcando data para Jesus voltar no ano 27. De onde ele extraiu isso? Quem é que está marcando esse ano 27 para a volta de Jesus? Então a gente irá, vamos analisar, né? Para saber de onde é que ele está extraindo isso. Do outro lado, o Eleazar diz que nós não podemos saber nem o tempo. Ora, Eleazar, eu quero lhe dizer que você está meio equivocado. Porque no grande conflito, a profeta do Senhor Ellen White, não sou eu, Ellen. Se você quiser discutir e dizer que está errado, você vai ter que dizer que é ela, não eu. Na página 371, que o capítulo é Um Grande Movimento Mundial. E tem uma passagem aqui interessante que diz o seguinte, Eleazar. Conquanto ninguém sabe o dia ou a hora de sua volta, de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Ela diz que é nos exigido saber o momento que está próximo à volta de Jesus. Então, nós devemos saber o tempo da volta de Jesus, né? Mas dia e hora, lógico que não, né? Mas gostam de misturar para fazer uma miscelânea aí, vamos dizer assim. O ministro Sérgio aí, ele fala que na melhor das hipóteses, 1 ano para 2027, que falta 4 anos no calendário. Muito bem. E o outro Adriano aí, eu não... Esse outro pastor, eu... Vou botar um negócio lá aí. Mas...
O que dizer então? Quando o Michelson Borges diz que a Terra pode ter 7.000 anos, 6.000, 7.000 anos já, me vem à memória, talvez os jovens não conheçam, me vem à memória de um falecido cantor baiano, conhecido, que ele cantou uma música que dizia que ele, no caso, né, nasceu há 10.000 anos atrás e que não tinha nada nesse mundo que ele não sabia demais. Isso quem falou foi um outro maioral da igreja, que a Terra teria cerca de 10.000 anos. De onde ele tirou isso, eu não sei. Talvez tenha sido da música do Raul Seixas. É complicado, né, irmãos? E aí, o Michelson diz que chegou a hora de nós não darmos nem ouvido a essas pessoas. E que devíamos ir para parar de ouvir isso. De ouvir sobre o estudo dos 6.000 anos, irmão. Sério? Não é para estudar sobre os 6.000 anos? Que Deus deu essa profeta várias fases durante quase 6.000 anos, por quase 6.000 anos. Não é para estudar isso? Não tem relevância isso não? Sério? Aí ele pega aí num trecho aí do vídeo e diz que para ir visitar lá o canal dele, que ele fez 3 vídeos, né? Trombetas fora do tom. É o vídeo 3, o que ele quer se referir. No final do vídeo, ele diz que pessoas estão marcando data, como Walter Veit. E aí ele, Robert Tim lá, faz aquele jeito tal, explica do jeito deles lá, mas não faz uma aula. Eu quero dizer para você, Michelson, que em momento nenhum Walter Veit marcou a volta de Jesus. Ele disse que a Terra se completa 6.000 anos. Ele não disse que Jesus ia voltar no ano 27. Ele falou que a Terra se completa 6.000 anos. Agora vamos analisar o outro vídeo. O pastor Jonathan, um homem respeitado, como todos os outros, ele faz um estudo da cronologia dos tempos, irmãos. Fantástico! Confesso a vocês que o meu estudo sobre os 6.000 anos é resumido. Tenho esse estudo também, eu próprio estudei. Mas detalhadamente, dessa forma do pastor Jonathan, eu não parabenizo o irmão. Deus seja louvado. E aí ele traz detalhadamente os vídeos dele. São 8 vídeos, irmãos. Visite lá o canal dele, chegou a hora. E vá assistir os vídeos. E depois faça a comparação com o Quarteto Fantástico. Porque eu tenho que também rotular alguma coisa aí, né? Porque é urubu na carniça, é herege, é tudo quanto é nome, esses caras falam aí. Então eu tô botando até um nomezinho até legal para vocês, Quarteto Fantástico. É até um filme, né, que tem, desenho também tem, o Quarteto Fantástico, lutavam para ajudar a população mundial, não é isso? Então eu tô dando até uma coisinha boa para vocês. Então o que é que acontece? Então o pastor Jonathan, ele faz essa série. E o curioso de tudo, sabe o que, irmãos? Eu prestei atenção em uma coisa que passa desapercebido. Quando o Walter Veit fez o vídeo falando detalhado do estudo dele lá, dos 6.000 anos, batendo no ano 27, imediatamente seu Michelson Borges foi lá no canal dele dizer que o homem estava marcando a data para a volta de Jesus. Isso não é verdade. Desculpa aí, Michelson. Ele não marcou a volta de Jesus, ele marcou os 6.000 anos cravado. Moral da história, curiosamente,
Eu analisei algo que passa desapercebido pela maioria aí. Quando o pastor Jonathan fez esses vídeos, essa série de 8 vídeos, o primeiro tem 11 meses atrás. É 11 e 10 meses. 11 e 10 meses. Curiosamente, o Michelson Borges também foi lá e fez esse vídeo do Quarteto Fantástico, 11 meses também atrás. Interessante, né? Por que será? Julguem vocês. Vocês são inteligentes. Vocês não são assim não, né? Não é assim não, né? Vocês têm que olhar, ó. Tá? Eu tenho um áudiozinho do pastor Jonathan dizendo que foi autorizado por ele. Não tem nada escondido aqui, não. Ele teve, irmãos, na casa publicadora com o livro dele, sobre a cronologia dos tempos, o estudo dos 6.000 anos, e foi lá com todo o desejo, né, de aceitarem o livro e publicarem, para os irmãos entenderem sobre os 6.000 anos, que o Ellen White fala, sobre o milênio, o sétimo, né, 1000 anos no céu. E ele foi recebido lá na casa publicadora e analisaram o livro dele, mas não publicaram, irmãos, o livro dele. Por que será, hein? Por que será? Será que estão querendo esconder alguma coisa? Não pode olhar o outro lado de cá, não, é? É só o lado de cá, é? Ah, então eu vou fazer um negócio. Eu vou tapar um olho, vou ficar só com o olho, é? Ah... Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tapar o olho e o ouvido de um lado. Pronto. Aí eu fico só de um lado. Tá certo? Será que Deus quer isso, irmão? Quer? Será que Deus quer isso? Que você fique só de um lado? Analise os dois lados, irmãos. Veja o que é que Mensagem Escolhida, volume 3, página 18, Ellen White fala. Não sou eu que estou falando, não, é ela. Aqui, ó. Olha o que está escrito. Cristo, em meio de seus sofrimentos e sendo diariamente rejeitado pelos homens, olha através de 2000 anos para a sua igreja, que estaria em existência nos últimos dias, antes do fim da história da terra. Antes do fim da história da terra, mais 2000 anos. Eu estou marcando a volta de Jesus, é? Eu estou dizendo ou eu estou lendo o texto? Foi isso que o Walter Veite fez, o Jonathan Conceição fez. Ah, mas lembrei de algo aqui interessante, meus irmãos. Lá é 4, Quarteto Fantástico tem 4, contra 1 não pode, né? O pastor Jonathan Conceição sozinho. Então no vídeo 4, deixa eu ver aqui se é o vídeo 4, né? É, o vídeo 6. O vídeo 6, sabe quem é que ele convidou para estar lá dentro da mensagem dele? Nada menos de que Walter Veite e Dog Battle. Dog Battle é aquele carequinha, o irmão, aquele pastor lá nos Estados Unidos. E aí ele citou e mostrou os pensamentos e os estudos desses homens. Porém, no vídeo 4, ó quem é que ele convida. Ele convida Pavel Goya, ele convida Samuel Ramos, ele convida Andrews. É, irmãos. Só gente que mostrou estudos. Não é essa ladainha que tem aí de... O professor, nesse vídeo pequenininho aí, o professor Eduardo Plata, um homem de Deus, quebrando a cabeça para estudar sobre a cronologia do calendário bíblico. A igreja mandou.
um representante lá. Vocês assistam os vídeos dele todos. Vá lá, professor Eduardo Plata. Irmãos, não deixe não de assistir. Chegou a hora no canal do pastor Jonathan Conceição e do irmão professor Eduardo Plata sobre o calendário bíblico. É fascinante, irmãos. Confesso e digo aqui para o irmão Eduardo, Deus seja louvado, irmão, pela sua dedicação. Espetacular. E a igreja mandou um representante lá e, segundo ele, teve que aceitar que realmente é verdade. Mas nesse videozinho aí, ele mostra que um pastor chegou para ele e disse que ele estava errado, estava marcando data para a volta de Jesus. E ele perguntou para o pastor se ele acreditava nos 6.000 anos, do jeito que Ellen White escreveu. Ele disse que não acreditava. E aí o irmão disse que ficou, não, senhor, tudo bem, se eu fico para lá, eu fico para cá. Se é um eu, irmão, seria diferente, tá? Porque Deus usa cada um de uma maneira. Talvez nesse momento, eu poderia fazer como Jesus pegou o chicote lá dentro do templo. Quem sabe, né? Não para bater na pessoa, lógico. É no sentido de falar o que ele devia ouvir. Não sair assim, sem mais, sem menos. Mas Deus seja louvado. Mas agora, para terminar, eu quero fazer um desafio para o Quarteto Fantástico. Vamos deixar de conversa fiada, vocês. E vamos fazer o seguinte. O povo precisa saber qual é a verdade sobre os 6.000 anos. É a verdade de Jonathan Conceição, Matthew, ex-secretário da Conferência Geral, Pavel Goya, Walter Veit, o professor Eduardo Plata, Samuel Ramos. Esses homens estão com a verdade ou estão equivocados, para não dizer que eles estão mentindo? Eles estão com a verdade ou com a mentira em relação aos 6.000 anos? É isso que eu quero desafiar vocês. Para isso, o desafio é o seguinte. Pegue os estudos do professor Eduardo Plata aí, de Samuel, de todo mundo, dessa galera toda aí que eu falei. E destrua. De que forma? Ponto por ponto. Ó, Jonathan Conceição tá errado nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, assim, assim, assado, porque é assim, assim. É uma aula. Dê uma aula. Mostre que o professor Eduardo Plata está errado, aonde é que ele está errado. Vá lá, é assim que se faz, meu irmão. Agora fica com essa conversinha fiada aí para boi dormir, rapaz, como diz no Nordeste. Para boi dormir. É porque ficam marcando data da volta de Jesus. É porque, sim, quem está marcando? Prova que a pessoa está marcando. Agora faça uma aula. Não é negócio de 10 minutos, 15 não. Chame. Porque senão, sabe o que é que acontece, Quarteto Fantástico? Vocês podem ter certeza que vai ter um monte de gente que não vai acreditar em vocês, não. Tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Tá aí o desafio. Destrua. Destrua. Destrua ponto por ponto. E mostre que os 6.000 anos que Jonathan Conceição tá fazendo tá errado. E mostre o outro lado. Agora, né? Fica aí essa... Que Deus possa nos abençoar, meu irmão, meu amigo. Vamos orar para terminar? Bom Deus, louvado seja o teu nome, hoje e eternamente. Te damos graças, Senhor, porque a tua palavra nos diz para nós termos cuidado, porque falsos profetas surgiriam. E ainda mais o versículo diz que nós temos que testar. Foi feito um desafio agora para o Quarteto Fantástico. Eles têm que provar que o Jonathan Conceição e esses outros estão errados. E de que forma eles podem fazer? Dando uma aula, ponto por ponto. Não é só chegar e fazer uma mensagenzinha de 10, 15, 20, 30 minutos, não. É aula. Como eles fizeram aí, buscando ponto por ponto. E assim vai ter credibilidade. Senão, vai ser uma coisa ao ar. Mas que Deus possa nos abençoar e nos guardar. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meu irmão, meu amigo. Até a próxima e que Deus nos abençoe. Um abraço.